Então, irmãos, nós estamos aqui na liturgia deste domingo e vamos falar sobre uma pergunta que Jesus fez, primeiramente à multidão e depois aos discípulos. Quem diz o povo que eu sou? Nós podemos ouvir essa pergunta de Jesus ainda hoje. Eu e todos nós ouvimos essa pergunta. E por que é que Jesus fez essa pergunta? E por que Jesus ainda faz essa pergunta para mim e para você? E vós, quem dizeis que eu sou? Pois bem, acompanhe o vídeo e entenda o motivo dessa indagação. E até mesmo o restante desse trechinho desse Evangelho de Lucas. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso aí não lhe custa nada, é um cliquezinho de nada, tá bom? Vamos começar? Esse texto do Evangelho de Lucas é um dos momentos mais marcantes da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Nele, Jesus não apenas revela a sua identidade messiânica, como também redefine o que significa seguir o Mestre. O texto, ele nos convida a refletir sobre quem é Jesus para nós, além daquela figura romântica, o que de fato é Jesus para nós, e se nós estamos dispostos a nos sacrificar por ele. Então comecemos com a pergunta que transforma: quem diz o povo que eu sou? Tá bom? Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. É uma pergunta simples, mas que é profundamente reveladora. O mestre estava passando pela Cesareia de Filipe e quis saber o que as multidões diziam sobre ele. Era importante para ele, não era uma coisa só por uma vaidade. E responderam os discípulos o que as pessoas pensavam dele. Os discípulos ali atordoados pelo inesperado da pergunta, né? Feita assim tão abruptamente. Então ele diz: olha, o povo está achando aí que o senhor pode ser o João Batista, né? Pode ser o Elias, ou algum dos profetas aí que ressuscitou. Essa resposta do povo revela a total confusão messiânica existente naquele tempo. No fundo, as pessoas reconheciam algo extraordinário em Jesus, mas não as compreendiam direito. Pois bem, Jesus ouviu tudo isso com a sua paciência, né? De fato, ele esperava que eles respondessem de forma mais profunda. Então ele filtrou mais um pouco a sua pergunta, e agora já dizendo diretamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu imagino que nessa hora a pergunta deixou-os ainda mais atônitos. Quando você ouvir algum foguetezinho aqui, no fecheiro de São João aqui na minha paróquia, tá? Era um tal de um ficar olhando para o outro, sem saber resposta nenhuma. Até que Pedro, ali e tal, tomou a frente e disse: tu és o Cristo de Deus. E esse é o ponto central. A fé, ela não pode ser terceirizada. Jesus aceitou essa afirmação. E no Evangelho de Mateus, ele disse a Pedro: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou tudo isso, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus, logo em seguida, proibiu a todos eles de ficarem comentando aquela informação, não passando aquela informação para frente. Por quê? Ora, Jesus estava no 3º ano já da sua vida missionária, da sua atividade pública. Mas ele ainda tinha, nesse restante do 3º ano, uma missão muito séria a cumprir. E essa missão, ela não podia ser interrompida. De repente, essa informação podia trazer à tona logo aqueles invejosos, aqueles pessoal dos romanos que politicamente talvez não quisesse que Jesus fosse aclamado um Deus. Não convinha naquele momento. O fato
é que essa pergunta, eu volto a insistir, ela ecoa até hoje. Mas não basta repetir o que os outros dizem sobre Jesus. Cada um de nós tem que responder e viver individualmente a sua resposta. Logo após a confissão de Pedro, Jesus surpreendeu mais uma vez os discípulos ao dizer que o Filho do Homem deveria sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Isso aí, os discípulos, quando ouviram isso, disseram: nossa Senhora, essa revelação quebrava as expectativas de um Messias libertador, político, e não de um servo sofredor. Isso era difícil deles entenderem isso. Porém, Jesus apresentava, a partir dali, um caminho de dor e de entrega, e não um caminho de poder e de conquista. Isso não interessava a Jesus. Essa é uma lição essencial. O verdadeiro Cristo não é aquele que evita o sofrimento, mas aquele que o assume por amor. Segui-lo é aceitar que a cruz faz parte do caminho. Tá certo? Então o texto marca uma virada no ministério de Jesus. Até ali, Lucas apresentava Jesus como o poderoso profeta que curava, que ensinava, que atraía multidões. A partir dali, daquele momento, Jesus começa a revelar o caminho da cruz. E também Jesus começa a preparar os discípulos para o sofrimento. Jesus rejeita o messianismo glorioso em favor de um servo sofredor, tal qual a gente lê em Isaías 53, nos versículos de 5 a 7. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda na mão do tosqueador. Ele não abriu a boca. Vamos falar aqui desse tema. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O chamado ao discipulado radical é esse. Jesus, que nessa passagem estava então falando com eles, se dirige a eles também e disse: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não se trata apenas de crer, mas de viver uma entrega diária, renunciando ao egoísmo, e abraçando a cruz com a coragem. Jesus não busca admiradores, entusiasmados, aquelas pessoas que têm aquele entusiasmozinho e apaga o fogo. Mas Jesus busca aqueles seguidores aptos a andar com ele até a cruz, e essa cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de fidelidade, amor e de esperança. Um outro tópico que eu quero levantar aqui: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Perder para ganhar. Aqui está o paradoxo do Evangelho. A verdadeira vida se encontra na entrega. Ao morrer para si, a pessoa encontra a liberdade e a vida abundante. A palavra grega, para a vida, psique, pode significar tanto a existência física quanto a alma. Ou seja, Jesus falava de uma entrega total, corpo e alma. A doação por amor a Cristo conduz à salvação. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. A verdadeira vida, plena e cheia de sentido e eternidade, só é encontrada na entrega. E vocês, meus irmãos, quem dizeis que é Jesus? Como é que você responderia se uma pessoa lhe fizesse essa pergunta? E também, o que é que você tem feito para ensinar aos outros quem é Jesus Cristo? Reflitam sobre o assunto. Tá bem? Shalom.